Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família com todas as sortes de bênçãos. Tenha fé, tenha coragem, tenha bom ânimo, não desista, não volte atrás, não retroceda. Deus vai dar um jeito em tudo. Deus está no controle de tudo. Deus está no comando da sua vida. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por mais difícil que esteja, ainda não é o fim. Deus pode reverter qualquer quadro. Quem crê, diga amém. Enquanto você encontra o texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 4. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com a família Canaã, mais uma vez. Cheguei hoje, vim lá da minha cidade, trago um abraço da minha cidade, da minha família para os irmãos. Daqui lá dá 700 quilômetros, irmãos. 700 quilômetros. De lá que dá 700. A minha vontade era trazer um queijinho e um doce de leite para cada um de vocês. Haja doce, né? Mas pelo menos eu estou prometendo, verdade, gente. Eu passo tanto lugar bom, terra boa de doce de queijo. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rogério Pardini, meu grande amigo, pastor Anderson, família Canaã. Irmãos, aqui em São Caetano, essa é a minha igreja, aqui o pastor Rogério é o meu pastor, e aqui é a minha casa. Eu me sinto muito feliz, muito realizado, muito pleno entre os irmãos. Que Deus abençoe todos vocês ricamente. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, ou para a outra margem. Toda a igreja repita comigo: passemos para a outra margem, para o outro lado. Despedindo a multidão, levaram-os consigo assim como estavam, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. Você pode virar a página para o capítulo de número 5. Versículo de número 9. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os expulsasse para fora daquela terra. Toda a igreja repita comigo: e pedia-lhe para que não os mandasse para fora daquela terra. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o Senhor Deus hoje coloca uma palavra no meu coração que eu tenho certeza que ela será profética, será resposta, será uma palavra que vai trazer resultado de bênçãos para nós. Os discípulos estavam com Jesus fazendo um grande trabalho. Eles estavam junto de uma grande multidão. Pastor Rogério, para alguns deles, até estava confortável, até estava bom. Mas Deus tem um plano maior. Deus tem um plano superior. Deus tem um plano melhor. Eu até quero que você levante a tua mão, que eu vou liberar essa palavra aqui. Levante as duas. E se eu disser que para muitos de vocês algumas coisas está boa? Não, Senhor, está bom, deixa o tamanho, está bom. Do jeito que está bom. Nessa quantidade está bom. E se eu te disser que Deus está olhando para alguns de vocês e está dizendo: mas para mim está pouco, para mim está pequeno, eu não estou satisfeito, eu tenho um plano superior a esse, eu tenho um plano maior do que esse. Você está sentindo até confortável na margem que você está, porque você nunca imaginou que ia chegar nem nessa margem. Então só de você estar na margem que você está, pode abaixar as mãos, já é milagre, sim ou não? É por isso que você está feliz, porque você nunca imaginou nem que ia chegar nesta margem que você está. Só que Jesus olhou para você, para mim, e disse assim: eu sei que você achou que não chegaria nem nesta margem. Você alcançou uma margem que você não achou que chegaria nela. Mas Jesus resolveu
que ainda vai te levar para outra margem. Quem acredita que Jesus vai mudar a margem? Não, levanta a mão bem alta e diga assim comigo bem forte: Deus vai me mudar de margem. Irmãos, eu prego o evangelho há muitos anos. E eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vou pregar, porque na maioria das vezes Deus não me permite saber o que eu vou pregar. E o meu sofrimento é muito grande, porque eu fico o tempo todo: Senhor, o que o Senhor quer falar? Meu Deus, Senhor, eu não posso pregar mensagem errada para a tua igreja. Eu não posso pregar para o teu povo que eles não podem ouvir. Eles precisam de receber uma direção. E hoje Deus me trouxe para dentro, pastor Rogério Pardini, deste texto, porque Jesus que chamou os discípulos, partiu de Jesus. Tem gente que vai para o outro lado, tem gente que vai crescer, tem gente que vai mudar de margem, de ciclo, de tempo. E não é porque ele quer não é avareza não. Tem gente que vai crescer, não é porque ele está querendo ser grande não. Tem gente que vai ampliar, não é porque ele está querendo ampliar não. Tem gente que vai ganhar mais, não é só porque ele está querendo ganhar mais não. Partiu de Jesus. Foi Jesus que falou: vamos para o outro lado. Tem uma unção de crescimento aqui hoje. Você crê nisso ou não? De ampliação. Deus está dizendo para alguém: eu vou te levar para outra margem. Quem acredita que Deus vai te levar para outra margem? Só que para ir para outra margem, eles têm que atravessar um canal do mar. Eles têm que atravessar um lago. É aqui que nós precisamos entender como é uma mudança de margem. O que acontece quando Deus está te mudando de margem? O que acontece quando Deus está te trocando de lado? O que acontece quando Deus está te levando além do lugar que você já estava? Jesus chega para os discípulos e diz: olha, entra no barco e vamos para o outro lado. Eles despediram a multidão, entraram no barco assim como estavam, e a Bíblia diz que eles vão em direção à margem e ao lado que Jesus os quer levar. Aí a Bíblia diz que de repente levanta-se no mar uma tempestade. O que se levanta no mar? Vamos lá bem forte. O que se levanta no mar? E daqui a pouco eu vou te explicar quem levantou essa tempestade, quem foi o responsável por ela e por que ele levantou ela. Se você não sabe, Satanás mexe com a natureza, viu, irmão? Quando Jesus repreende, é porque veio do lado contrário. Jesus nunca repreendeu algo que Deus mandasse. Jesus só repreende o que o diabo manda. O que o diabo manda, Jesus repreende. O que Deus manda, não. Jesus está nos levando para o outro. Agora deixa eu te dizer uma coisa: você tem Jesus no barco, sim ou não? Sim. Você tem Jesus querendo te levar, sim ou não? Sim. Você tem Jesus que te ama, sim ou não? Sim. Vamos lá, você tem Jesus que gosta de você, sim ou não? Sim. Você tem Jesus que quer te prosperar, sim ou não? Sim. Só que lá do outro lado, para onde você está indo, tem alguém que não gosta de você, que não quer que você chegue, que não quer que o barco chegue lá no porto do outro lado. Ele não está satisfeito porque Jesus está no teu barco. Ele não está satisfeito porque Jesus quer te fazer crescer. Ele não está satisfeito porque Jesus quer salvar a tua família. E ele vai levantar alguma situação porque ele não quer que o teu barco chegue. Vou colocar uma vírgula para explicar isso para vocês. Irmãos, nós temos que parar com essa mania de o tempo todo lembrar que temos um Deus e o tempo todo esquecer que temos um inimigo. As pessoas lembram o tempo todo da existência de Deus, mas parece que as pessoas se esquecem da existência do diabo. As pessoas se lembram que tem um Deus com eles, mas se esquecem que tem um adversário perigoso. Ele é tão perigoso que ele sabe matar, ele sabe roubar, ele sabe destruir. Esse inimigo, Paulo, o apóstolo Paulo, que você admira tanto, Paulo diz assim: eu desejei ir a Jerusalém, mas o diabo me impediu. Mas peraí, pastor, Paulo não é homem de Deus? Como é que o diabo impede ele? Você está achando que o diabo é quem, irmão? Você está achando que o inimigo que você enfrenta é quem? Você está achando que ele não tem poder para levantar vento? Para levantar tempestade? Para levantar situações? Você está achando que o teu barquinho, só porque Jesus está no teu barquinho, vai ser só maré mansa? Você está achando que só porque Jesus está no teu barco vai ser brisa suave? Só porque Jesus está na tua família, só porque Jesus está na tua empresa, só porque Jesus está na igreja, só porque Jesus está no teu ministério, você está achando que a viagem vai ser tranquila? Você está achando que mudança de margem é mamão com açúcar?
Você está achando que para mudar? Não, para mudar de imagem, Deus vai provar nossa fé. Nós vamos adquirir experiência. Nós vamos aprender a vencer pela oração. Nós vamos aprender a conhecer Jesus mais de perto. Uma grande tempestade se levanta, porque o inimigo não quer que o barco chegue do outro lado. É tão verdade, pastor Rogério, que ele não quer que o barco chegue do outro lado, que a tempestade que ele levanta, ela bate nas ondas e as ondas jogam água dentro do barco. A tendência era fazer o que com o barco? Afundar o barco. Só que ele não pode afundar o barco, porque Jesus não te colocou no barco sozinho. Jesus entrou junto. Não, levanta a mão e diga: Jesus está no barco. Então, agora diga para um irmão: tem tempestade, tem vento, tem mar bravio, mas Jesus está no barco. Dê glórias a Deus, porque Jesus está no barco, irmão. Os discípulos, vamos lá, eu chego lá. Pastor Anderson, os discípulos se desesperam. Os discípulos agora enfrentam uma situação que ninguém gosta de enfrentar. Porque quando se levanta uma tempestade, a impressão que você tem é que o barco não vai chegar. Aí Deus promete para você que está te mudando de margem, e de repente você está vendo o barco cheio de água. Irmão, você já percebeu que tem hora que Deus fala, e depois que Deus fala, em vez de melhorar, piora. Rapaz, agora que eu estou mudando de fase, Deus diz para mim que o negócio ia ficar melhor, maior, que ampliar. O barco está enchendo de água, parece que eu estou falindo, eu estou afundando, está dando errado. Os discípulos olham para o barco cheio de água, se desesperam. Vamos até Jesus. Irmão, deixa eu te dizer aqui uma coisa, vou pôr uma vírgula de novo. Você não precisa acordar Jesus com ignorância não, viu? Jesus não brinca com a fé de ninguém. Jesus não ilude ninguém. Jesus não brinca de fazer promessa. Para de gritar com Jesus: o senhor não falou? Como é que o senhor me coloca num barco desse? Jesus olhou para eles e eles levaram uma bronca dentro do barco que não precisava levar. Jesus disse assim: vocês não têm fé? Vocês não confiam em mim? Vocês acham que eu estou brincando com a fé de vocês? Você está achando que eu ia dizer que ia mudar você de margem e vou deixar você afundar no meio do lago? Eu disse que ia salvar tua família e vou deixar você passar vergonha? Eu disse que ia te fazer crescer e vou deixar você falir? Você está achando que eu brinco com a fé das pessoas? Que eu brinco de fazer promessa? Você não tem fé? Vocês devem acreditar em mim. Tempestade não anula o que eu falo. Vento não anula o que eu falo. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus e dê glórias a Deus. Jesus disse: não grita comigo não, viu? Não grita comigo não, que eu te dou uma bronca. A Bíblia diz que os discípulos foram lá balançar Jesus com ignorância. Porque tem gente falando com Jesus com ignorância. E aí, Jesus? Baixa a bola. Baixa a bola. Ô Deus! Menos, está falando com Jesus, irmão. Você não tem que acordar Jesus com ignorância, não. Você tem que dizer para a tempestade assim: ô tempestade, se você tivesse me pegado sozinho, eu estava perdido. Mas olha quem está ali. Olha quem está aqui em casa. Olha quem está no barco. Olha quem está comigo. O vento é grande, mas a sua fé tem que ser maior. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: vai crer ou vai tomar uma bronca de Jesus? Hã? Vai acreditar ou vai ter que tomar uma bronca porque não tem fé? Só quem acredita que quem prometeu é fiel, levanta a mão, dá um grito de glória. Você pode estar olhando hoje para a empresa, para a família, para o ministério, para a vida financeira, para a tua saúde, pastor, mas está enchendo de água. Vai afundar? Vai não. Vai não. Jesus não disse que ia afundar. Jesus disse que chegaria do outro lado. E se Jesus disse que vai chegar mesmo. E o nome dele vai ser glorificado. Diga glória a Deus. Mas vamos lá. Quando eles chamam Jesus, Jesus faz alguma coisa com muita naturalidade. Os irmãos sabem que o mar e o vento é indomável para o homem. Já assistiu aquelas reportagens sobre tempestade no mar, aqueles filmes de naufrágio? Irmão, dá medo só de assistir. Aquelas ondas gigantes, aquela espuma, o barco balançando, o navio fica parecendo um barquinho de papel dentro d'água. E Jesus levanta tranquilo, porque Jesus estava tão tranquilo, que ele estava dormindo. Olha para o teu irmão de diz assim: quem está desesperado é você, irmão. Jesus está tranquilo. Quem está nessa agonia é tu, Jesus não. Pastor, os discípulos estão lá. Ai, socorro, socorro. Mestre! Jesus levanta.
Foi. O vento. Jesus chega para o mar e diz assim: mar, te aquieta. Jesus está falando com o mar, irmão. Não é com a bacia d'água, não. É com o mar. Mar, aquieta-te. Não, levanta a mão. Se você não der um glória a Deus, Jesus te leva essa semana. Não, levanta as duas mãos, mas levanta alto mesmo, levanta alto. Não, eu estou sentindo, não, segura a mão levantada que lá vai a profecia para a tua família, para a tua empresa, para a tua vida. Sabe esse mar que está te colocando medo? Sabe essa onda que está te colocando medo? Sabe esse vento que está te colocando medo? Jesus tranquilamente está dizendo para ele assim: aquieta-te. Jesus está mandando esse vento embora. Jesus está mandando o mar ficar calmo, porque a promessa é chegar na outra margem. Quem acredita na outra margem, diga glória a Deus. Jesus agora diz para o mar: aquieta-te, paz, tranquiliza. Os discípulos agora fazem uma reunião, irmão, os crentes. E eles fazem uma reunião com tanta vergonha que eles não chamam Jesus para a reunião, vai só eles. Aí pastor Pedro, ele chama só eles assim: rapaz, eu já vi ele expulsar demônio, eu já vi ele purificar leproso, eu já vi ele ressuscitar mortos, eu já vi ele levantar aleijado, curar coxo. Agora quem é esse aí? Olha para o teu irmão e diga assim: até o vento, até o vento e o mar lhe obedece quando ele manda. Não, levanta a mão e dê glória a Deus quem acredita que ele manda. Ele manda no vento, ele manda no mar, ele manda nos homens, ele manda nos demônios, ele manda na natureza, ele manda em tudo que está em cima no céu, ele manda em tudo que está embaixo na terra, ele manda em tudo que está debaixo da terra. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Tudo que ele manda acontece. Impedindo, quando Deus age, ninguém impede. Jesus resolveu o problema do vento. Jesus resolveu o problema do mar. Aí o barquinho chega do outro. De onde que o barquinho chega? Agora deixa eu te explicar por que que o vento chegou para o barquinho não chegar do outro lado. Do outro lado tinha um homem possesso de uma legião de demônios territoriais. Os demônios que mandavam em um lugar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se você não entender isso aqui, escuta isso aqui. Pastor Rogério, os demônios dominavam a área. Pode ler o capítulo 5. Tendo-o prendido, diga comigo, prendido. Diga comigo, com correntes e com grilhões. Ele despedaçava. Lá para onde Jesus está querendo levar alguém, tem uma potestade dizendo assim: aqui ele não chega não. Nesse pedaço aqui quem manda sou eu. Aqui eu prendo. Aqui eu trabalho com prisões, com correntes. E tem mais uma: se tentar me prender, é eu que aprisiono. Se tentar me prender, eu quebro a corrente. Aquele homem ficou tão conhecido que interditaram. Diga comigo, interditaram. Não, irmão, isso aqui é muito forte. É para ficar gravado, para nunca mais esquecer. Diga comigo, interditaram. Diga mais forte. E se eu te disser que algumas potestades, alguns demônios estão operando tanto em alguns lugares que eles estão interditados. Interditaram aquele lugar dizendo assim: ninguém passa aí. Aí não adianta. Aí nada funciona, aí nada dá certo. Prendia o homem com cadeia, ele quebrava. Prendia com corrente, ele estourava. Aquele homem, ninguém atravessava o caminho dele. Ninguém atravessava o caminho daquele homem. E aqueles demônios estavam mandando naquele lugar. A sociedade não resolveu. Os homens daquela cidade não resolveu. Os homens da família daquele demoniado não resolveu. E o homem que quebrava corrente, o homem que quebrava grilhões, o homem que se feria com pedra, o homem que punha a cidade toda para correr. Quando Jesus desce do barco, a Bíblia diz que ele vem andando na direção de Jesus e cai de joelho. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, levanta mais alto.
Jesus vai destronar potestades. Pastor Rogério, o demônio que punha a cidade para correr, quando Jesus desceu do barco, a Bíblia diz que ele veio e caiu de joelho. Jesus está dizendo que o diabo não vai mandar na margem para onde ele quer te levar. Jesus está dizendo, eu não vou resolver só o problema do mar não. Eu não vou resolver só o problema do vento não. Eu vou tirar da outra margem o impedimento. Eu vou tirar da outra margem a força das trevas que não quer que você chegue lá. Escuta o que eu vou dizer. Satanás está dizendo, se ele chegar aqui eu levo ele à falência. Se ele chegar aqui eu arrebento com a família dele. Ele pode ficar na outra margem, nessa margem aqui não. Essa margem é minha. O diabo bateu o pé e está dizendo que a margem é dele. Só que Deus resolveu dizer para você que a margem não é do diabo. Jesus não vai resolver só o problema do mar não. Jesus vai expulsar demônios territoriais que terão que sair do pedaço que Jesus está te levando. Não, levanta a mão agora, porque nós estamos numa guerra aqui hoje. Levanta a mão. Não abaixa não, que você vai orar agora comigo. 1 minuto só, mas vai orar. Levanta bem alto as suas mãos. Pastor Rogério, tem porta que nós não entramos ainda. Tem cidade que nós não entramos ainda. Tem lugar que o nosso ministério não chegou ainda. Tem lugar que a tua empresa não chegou ainda. Tem lugar que a tua loja não chegou ainda. Tem lugar que a tua profissão não chegou lá ainda, porque aquela potestade territorial está dizendo, esse pedaço que é meu, aqui ninguém prospera não. Aqui ninguém cresce não, aqui ninguém se cria não. Só que Jesus está dizendo assim, você está achando que eu vou te levar para o outro lado e vou deixar a tempestade lá, a potestade lá mandando em tudo? Você está achando que eu vou te levar para o outro lado e vou deixar o diabo mandar no terreno que eu estou te colocando? Eu vou limpar o terreno, eu vou limpar a cidade, eu vou limpar o lugar, eu vou destronar a potestade que está naquele lugar dominando tudo, porque eu estou colocando teus pés lá para prosperar. Era para você estar dando glória a Deus. Deus está dizendo que você vai crescer, você vai prosperar, você vai chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê nisso, diga glórias ao nome de Jesus. Espera aí, irmão. Vamos ver se é verdade ou não. Por que tem lugar que as coisas são leves, tranquilas? Porque tem região que tudo que faz dá certo, todo comércio que abre dá certo, toda igreja que se abre dá certo, tudo. E por que tem lugar que é totalmente o contrário? Porque tem uma potestade lá dizendo assim, aqui ninguém se cria não, esse pedaço aqui é meu. Jesus disse assim, rapaz, esse diabo está se achando muito grandão. Eu vou lá em Gadara e vou limpar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, Jesus vai limpar a outra margem para quando você chegar. Diga para ele assim, você vai crescer, você vai prosperar, você vai dar certo. Não, vê se ele dá glória, diga para ele assim, porque demônios não imperam e nem mandam na margem que Jesus te deu. Não. Na margem que Jesus te deu, não. A margem que Jesus te deu vai ser limpa. Agora, você entendeu o porquê do vento? Você entendeu o porquê? Pastor, estou passando uma tempestade. Parabéns, você já está no meio do caminho. Pastor, um vento se levantou. Parabéns, você está indo para outra margem. Pastor, está acontecendo. Glória a Deus, você está no caminho certo. Você está chegando onde Deus disse que te levaria. Essas batalhas que você vem enfrentando ultimamente é um sinal de que está vindo aí um crescimento, uma ampliação. Jesus está dizendo, eu vou fazer uma varredura na outra margem. Eu tenho algo para fazer na outra margem. Quem crê nisso, diga glória a Jesus.